O meu nome é Laura Alves Cota e Souza e eu vou apresentar os dados do meu projeto de pós-doutorado intitulado Efeito do uso de probióticos e prática de yoga sobre a síndrome metabólica no climatério e investigação de mecanismos epigenéticos associados. Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal de Ouro Preto e coordenado pela professora doutora Renata Guerra de Sá. Então é importante contextualizarmos o que é o climatério. Essa é uma fase de transição na vida das mulheres, em que é a passagem do período reprodutivo para o não reprodutivo. O marco do climatério é a menopausa, e durante o climatério acontecem inúmeras mudanças. Uma mudança que acontece durante o climatério são mudanças metabólicas, que incluem principalmente obesidade abdominal, hipertensão, dislipidemia e resistência à insulina. E todos esses são fatores para a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma doença que aumenta muito o risco de doença cardiovascular e de diabetes. E considerando que essas são as duas doenças que mais matam as mulheres no mundo, é muito importante a gente falar sobre a síndrome metabólica, especialmente durante o climatério. E considerando a importância, dessa doença e como ela pode prejudicar as mulheres, é importante a gente falar sobre as opções de tratamento. E aí que entram os probióticos e a prática de yoga como alternativas que podem ser eficazes para a síndrome metabólica. E esse é justamente o objetivo do nosso trabalho, é investigar se o uso de probióticos e a prática de yoga podem melhorar a saúde das mulheres no climatério que apresentam síndrome metabólica. Então, especificamente, o que nós buscamos fazer? Verificar se a frequência de síndrome metabólica diminui depois de 3 e 6 meses de intervenção, verificar se houve mudanças em exames laboratoriais e em medidas corporais, como peso, circunferência da cintura, avaliar se os sintomas do climatério, como ondas de calor, alterações do humor e do sono, melhoram após as intervenções, e ainda mapear moléculas específicas, que são chamadas microRNAs, que podem ajudar a entender como a síndrome metabólica se manifesta nessa população. Para atingir esses objetivos, nós selecionamos mulheres entre 40 e 65 anos em Ouro Preto. E essas mulheres, elas foram distribuídas nos 3 grupos de estudo, que é o grupo probiótico, que recebeu cápsulas contendo lactobacillus e bifidobactério, que são as chamadas bactérias do bem. O grupo placebo também recebeu cápsulas, mas essas cápsulas não tinham probióticos e sim tinham uma substância inerte, que é a maltodextrina. E o grupo yoga, que participou de 2 sessões semanais de Shivan Yoga. Todas as mulheres passaram por avaliação antropométrica, coleta de sangue para exames laboratoriais e entrevistas, em que foram avaliados sintomas menopausais e psicológicos. Todas essas avaliações elas foram realizadas antes das intervenções e depois de 3 e 6 meses. Então, em relação aos resultados, nós conseguimos selecionar 88 mulheres, entre 40 e 65 anos, ou seja, mulheres climatéricas. Dessas 88, 69 tinham síndrome metabólica e foram incluídas nesse estudo. Então, inicialmente, nós distribuímos 23 mulheres para cada grupo. Só que como nós acompanhamos essas mulheres por um período de 6 meses, algumas mulheres elas foram desistindo, elas foram se perdendo no meio do caminho. Então, ao final do estudo, ou seja, ao final dos 6 meses, 21 mulheres completaram o estudo no grupo probióticos, 16 mulheres no grupo placebo e apenas 3 mulheres no grupo yoga. Como uma quantidade muito pequena de mulheres completou a intervenção no grupo yoga, a gente não conseguiu fazer análises mais sofisticadas com essas mulheres. A gente conseguiu apenas perceber que as 3 mulheres elas apresentaram melhorias. Essas melhorias foram principalmente nos sintomas climatéricos e na redução dos níveis de glicose. Então, em todas as outras análises, a gente comparou apenas as mulheres do grupo probiótico e placebo, que teve um número maior. Então, o nosso primeiro resultado foi em relação à frequência de síndrome metabólica. No início do estudo, todas as mulheres tinham síndrome metabólica. Depois de 3 meses, houve uma redução de quase 29% na frequência da doença em mulheres que receberam os probióticos. Já essa redução foi bem menor no grupo placebo, que foi 12,5%. E depois de 6 meses, esse resultado foi mais proeminente. Cerca de 50% das mulheres do grupo probiótico deixaram de apresentar a síndrome metabólica. Então, isso nos mostra que o probiótico foi, sim, eficaz em reduzir a frequência de síndrome metabólica nessa população. Além disso, outros resultados interessantes e benéficos que a gente obteve com o uso de probióticos foi a melhoria da glicose, da sensibilidade à insulina, a redução da hemoglobina glicada e o aumento dos níveis de um hormônio bem importante durante o climatério, que é o estradiol. Além disso, após o uso dos probióticos, as mulheres também tiveram uma redução de estresse. Nós também buscamos investigar marcadores genéticos que são chamados microRNAs. Esses microRNAs, eles funcionam como interruptores, ou seja, eles podem ligar ou desligar genes importantes no metabolismo. E o que era a nossa ideia? Identificar quais microRNAs
estariam aumentados ou diminuídos com o uso dos probióticos. Quando a gente fez essa análise, a gente encontrou que um número muito grande, centenas de microRNAs, estavam aumentando ou diminuindo, tanto no grupo probiótico quanto no grupo placebo. Então, a gente não conseguiu identificar quais que eram esses microRNAs que estavam variando, porque eram muitos. Mas, por outro lado, a gente conseguiu descobrir uma coisa bem interessante. É que num período relativamente curto, que foi esse período de 6 meses, esses microRNAs, eles mudam muitíssimo no corpo das mulheres. Ou seja, muitos microRNAs que estavam com uma concentração bem baixinha no começo do estudo aumentaram muito depois de 6 meses e vice-versa. Alguns que estavam com a concentração alta passaram a ter uma concentração bem pequena. E esse achado nos mostra, então, como que existe uma variabilidade nos níveis de microRNAs em mulheres no climatério. Por fim, a gente conclui que os probióticos mostraram resultados promissores na redução de síndrome metabólica, demonstrando ser uma alternativa segura, acessível para mulheres no climatério, com potencial de reduzir riscos cardiovasculares e metabólicos e ainda melhorar a qualidade de vida e o bem-estar psicológico. A prática de yoga também mostrou resultados interessantes, porém requer uma maior adesão das participantes para que tenhamos uma avaliação mais robusta. Por fim, concluímos que estudos futuros, maiores e mais longos, são necessários para confirmar os efeitos e explorar melhor os mecanismos epigenéticos associados. Por fim, gostaria de agradecer à FAPEMIG, à Universidade Federal de Ouro Preto, à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, especialmente à Secretaria Municipal de Saúde, e a todas as mulheres que participaram desse estudo. Muito obrigada.